Bom, como vocês viram, eu não sou conservador. Inclusive, eu fiquei meio achando estranho. Como que eu vou ser chamado para falar de conservação, né, nesse encontro? Mas eu fiz alguns cursos de conservação, de restauro, de preservação principalmente, então eu vou falar um pouco da minha história dentro da Biblioteca Mário de Andrade e de algumas coisas que eu fiz nessa área. Eu comecei a trabalhar na biblioteca em 89, né, já tem quase 30 anos, e logo que eu cheguei, eu passei a ser chefe da seção de obras raras, porque a bibliotecária que estava lá se aposentou, saiu. Aliás, ela mudou de biblioteca e depois se aposentou. Então, apesar de eu já ter tido uma pequena experiência anterior como aluno, fazendo pesquisas históricas, por exemplo, aqui no IEB, eu fiz a pesquisa da bibliografia do Dicionário Musical Brasileiro, do Mário de Andrade, junto com a Flávia Toni. Então, enfim, tinha que pegar aquelas caixinhas de sapato do Mário de Andrade, traduzir a letra dele, daquelas notinhas que ele escrevia, né, muito interessante, as marginárias dos livros, para decompor a bibliografia que ele tinha usado no dicionário, que só foi publicado 50 anos depois da morte dele. E tinha trabalhado na FIP, na FE, como ajudante de um professor de história também, história econômica, fazendo um trabalho sobre escravidão. Então também tinha já um interesse nessa área de história, de pesquisa. Já tinha publicado esses artigos ainda como aluno, como estudante. Então quando eu me formei, eu fiz o concurso e passei e entrei na prefeitura. Então já fui direto trabalhar com obras raras, sem nunca ter tido experiência nisso na escola. A escola não forma profissionais especializados em obras raras, né? Não tinha curso, não tinha nenhuma aula sobre isso. E eu aprendi na prática. Aprendi com profissionais da área. Por exemplo, aqui no IEB tinha a Maria Itália Cozinho, ela me ensinou muito, eu vinha muito para cá, conversava com ela. Dona Guita, claro, várias vezes a gente se encontrava. Por exemplo, eu tive a chance de fazer parte do conselho editorial da revista da Mário de Andrade. E a revista publicou um número especial em 1994 sobre preservação. Artigos da Dona Guita sobre encadernação de livros, da Isis Baldini sobre preservação de papel, Luiz Souza, do Secor de Belo Horizonte, Luiz Mazaro, que era do Museu Paulista. E assim, uma das grandes perdas que a gente teve foi, logo depois que eu entrei, o conservador da Mário de Andrade, que era o Percy Longo Filho, morreu. Então, assim, eu tive pouco contato com ele e a área de conservação da Mário de Andrade ficou praticamente inexistente, porque ele morreu em 91 e a próxima conservadora que foi contratada pela Mário de Andrade foi em 2010, pela Cristina, quando ela era diretora, contratou a Paula. Então, nesses 20 anos, eu era o responsável pela conservação, pela preservação dos livros raros e da coleção geral, em geral, comuns, né, da biblioteca. Eu era sempre chamado pela direção para resolver alguns problemas, ou mesmo chamar técnicos, especialistas e tal. Então, para isso, eu tive que me formar, né, informar e formar. Então, eu aprendi um pouco de conservação junto com aprender um pouco de obras raras, porque nada disso eu sabia antes de entrar na biblioteca. E como eu sou muito curioso, né, eu fui lendo, fui estudando, aprendendo. Eu tive uma sorte grande de ter sido convidado para ir para os Estados Unidos fazer uma bolsa de pesquisa lá de quase um ano, numa biblioteca brasileira em Washington, Biblioteca Oliveira Lima. Então, lá eu tive tempo, né, de conhecer melhor a área de preservação, que até então ainda não era uma preocupação minha, nem de ninguém da biblioteca. A gente não tinha conhecimento, né, sobre como tratar das obras, o que fazer e tal. E lá eu tinha que selecionar e catalogar 5.000 folhetos
que eram os portugueses. Eles falavam assim, isso é português, né? E eram caixas e caixas de folhetinhos de vários formatos, tamanhos e procedências. Na verdade, tinha coisa em português e em espanhol, mas eles não distinguiam muito, então é português. E os portugueses eram impressos no Rio de Janeiro e em Lisboa, né? Tem uma certa diferença. Mas a grande maioria da impressão régia. E naquela época eu tinha recebido o catálogo da bibliografia da impressão régia, feito pela Ana Maria Camargo, em cima do trabalho do Rubens Borba, né, que já tinha morrido. Ela terminou o trabalho. Eu achei 8 folhetos da impressão régia do Brasil que não estão listados nessa bibliografia. Então, assim, era um acervo muito rico, né, muito importante. E aí, para tratar esses folhetos, eu tinha que me virar, de certa forma, porque eles falavam, não, você tem que organizar isso, tem que preservar, tem que conservar, tem que acondicionar. Eu falei, sim, mas como é que eu faço? Está aqui os endereços, está aqui o nome das pessoas. E o nome das pessoas é assim, Dom Etherington, né, que é um grande conservador e tal, que para mim eu não sabia o que era. E aí eu tinha aulas com ele, eu ia lá conversar, ele tinha encadernado livros para a gente, então eu conversava com ele e tal. Vai ali na Folger Library, né, da Shakespeare, tem um cara que inventou uma máquina de obturar papel, uma tal de MOP, o Frank Mulvey. Aí eu fui. Tem até uma discussão, porque dizem que essa máquina foi inventada em Israel, foi aperfeiçoada na Espanha, mas que nos Estados Unidos ele foi o desenvolvedor, né? Então eu tinha contato assim, de primeira mão com as pessoas que estavam criando essa ciência na década de 70, 80, né? Isso foi começo da década de 90. Enfim, então eu comecei a comprar material para usar lá e falar, isso aqui, se eu posso usar aqui, eu posso usar no Brasil também, né? Então era envelope de Tyvek, era encapsulamento com Mylar, eram uns nomes assim que eu nunca tinha ouvido falar, né? E papéis livres de ácido, e coisas desse tipo, que quando eu voltei para o Brasil eu vi a dificuldade que os conservadores tinham, porque nada disso tinha aqui para comprar. Né, assim, eu falei, mas a gente ia lá na esquina e comprava e tal. Então, de volta ao Brasil, que eu senti realmente que a área de conservação era um problema, era difícil, não era fácil. E aí eu comecei a me interessar em estudar essa área também. Então, eu entrei para a ABER e, como sócio, eu acabei escrevendo texto também no boletim da ABER. E assim, lá nos Estados Unidos eu consegui ter uma clareza melhor dessas áreas de conservação e preservação, né? Eu notava que assim, eu não iria trabalhar muito com restauro e nem teria muito sentido pagar alguém para fazer um restauro de uma obra quando a gente tinha milhares de obras precisando de cuidado. E aí eu vi a importância da conservação preventiva, né? Então eu comecei a trabalhar em cima disso, né? Eu tinha tomado algumas notas aqui, posso estar me perdendo, mas enfim, a coisa é mais ou menos por aí. Então, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu entrei como sócio na ABER, e até porque eu tinha ficado, de certa forma, livre das obrigações administrativas, porque antes eu era chefe da seção, e como eu saí, 2 outras bibliotecárias ficaram como chefe, a Priscila e a Muriel. Então, eu pude fazer esses cursos e tal. É bom lembrar antes que, durante os primeiros anos que eu tive na biblioteca, a biblioteca estava muito ruim em termos físicos, e passou por uma reforma na época da Erundina, então o acervo foi mais bem protegido, né? A gente criou reservas técnicas, aumentou o acervo, porque aí eu pude pesquisar na coleção geral e descobri milhares de obras raras dentro da coleção geral. Então, eu transferi essas obras para a seção de raros. Eu encontrei livros de 1550, 1600, eu encontrei catalogados como livro na coleção geral. Eu encontrei álbuns de fotografia originais, álbuns de cartão postal de viagens que colecionadores doaram.
manuscritos encadernados e catalogados como livro, enfim, diversas coisas. O acervo da Mari é muito rico, né, em todas essas áreas. Então, isso foi só acrescido a coleção. E aí eu comecei, então, de volta no Brasil, a frequentar cursos de encadernação, para conhecer a estrutura do livro. Fiz curso com a Felícia Trade, não sei se vocês lembram da Felícia, ela dava aula no liceu. Tive aula com a Patrícia Giordano, também de encadernação clássica, a Regiana Aber. E, enfim, a ideia era entender melhor a estrutura do livro, né? E aí eu comecei a alternar cursos de conservação com administração de obras raras, né? E descobri, por uma comparação com o trabalho que eu via nos Estados Unidos, que eu seria um curador, né? O curador é aquele que administra a seção de obras raras. Estava se começando a falar a questão da curadoria também em artes, né, em museus e tal. Mas curadoria em biblioteca não era muito falado. Então, eu passei a me considerar como um curador. Porque eu fazia montagem de exposição, eu fazia bibliografias, eu fazia pesquisas, eu organizava o acervo, tinha um trabalho amplo. Eu fiz, por exemplo, parte daquela grande exposição que teve no MASP, Brasil dos Viajantes. A Mari de Andrade emprestou várias obras, a gente auxiliou muito na pesquisa da Ana Maria Beluso, inclusive que saiu uma obra, um catálogo em 3 volumes, muito importante. Fiz aulas, por exemplo, que foram dadas na Mari de Andrade, porque aí a Mari de Andrade começou também a atrair a atenção de pessoas ligadas à área. Então, um professor italiano, Maurício Copedé, veio dar uma aula sobre tipologia do papel e tal, então foi dado na Mari de Andrade. E aí eu dei palestras na Bienal do Livro, que estava começando em São Paulo, e eu dei palestras sobre a história do livro, a minha viagem aos Estados Unidos, enfim, outras coisas. E eu comecei a ser chamado também a dar cursos, né, nessa área. A USP fez uma reunião, o primeiro encontro nacional de encadernação. Então, eu vim dar uma palestra sobre a encadernação de obras raras. Inclusive, a Cristina, que era minha professora e depois veio a ser minha diretora, me chamou para dar uma aula na ECA, no curso dela de planejamento bibliotecário, sobre obras raras. Dei uma aula dentro do curso e foi uma das primeiras vezes que se falou, né, de obras raras dentro da ECA, isso já em 96. Né? E aí, no final desse ano, foi uma data importante que a dona Guita convidou o professor Mark Rusa, que era americano, da Huntington Library, para vir dar um curso aqui no Brasil. A ideia é ele dar uma palestra, um seminário para 200 pessoas, foi dado lá no Parlatino, do Memorial da América Latina, e aí, enfim, as pessoas poderiam ouvir um pouco sobre conservação preventiva e tal, fazer perguntas, etc. Mas um grupo de pessoas achou que aquilo talvez fosse muito pouco, que para aproveitar melhor a vinda dele e tal, seria bom que ele desse um workshop, um curso mais abrangente, mas com um número menor de pessoas que falassem inglês, que ele pudesse ensinar na prática, né, sem ter que ter a tradução simultânea, aquela coisa toda. Então, um grupo de 12 pessoas se reuniu, mas precisava de ter um acervo, precisava ter um local para dar esse curso. Então, a Mari de Andrade foi escolhida, eu recebi o grupo, eu fiz o curso junto com a Priscila, a Cristina fez também, várias pessoas conhecidas, né, da área, a Isis fez, né, a Norma Cassares, a Beatriz, então todas as pessoas fizeram. Esse curso foi 2 semanas, creio, né? E aí foi muito intenso, assim, eles usaram a Mari de Andrade como um exemplo. Então, trabalhou-se o envelope do edifício, né, a questão da conservação preventiva desde fora para dentro do prédio, fizeram um survey do acervo, foi uma coisa bem importante, né? E a partir disso, a dona Guita, conversando com o Mark Rusa, falou se ele poderia vir e tal.
Ele falou, quem sabe eu não faço o contrário, eu levo vocês para lá. Eu falei, como assim? Eu consigo verba do Getty Museum, que eu trabalho lá em Los Angeles, e a gente leva conservadores para lá para fazer esses cursos. Isso foi feito e através da Fundação Vita, né, sempre a Gina Machado e a Regina ajudando a gente, eles pagaram para conservadores brasileiros e latino-americanos da Argentina e do Chile irem para Huntington, passar quase um ano fazendo cursos aí específicos mesmo da conservação. Foi a Glória Mota, né, a Gulli, foi da Biblioteca Nacional, foi a Tatiana Cristo, foram vários outros, e também da Argentina e do Chile. A cada ano iam 2 ou 3 conservadores fazer esse curso. A partir daí, então, a conservação preventiva dentro da biblioteca passou a ser uma coisa importante, né? A própria direção passou a ficar mais informada sobre as necessidades, né, os problemas, e eu passei a participar de eventos nacionais da área. Por exemplo, o CPBA, que é a Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos, aquele projeto da Solange Zuniga e Ingrid Beck. A Ingrid também sempre ia amar, a gente conversava bastante. Então, a Ingrid e a Solange fizeram esse convênio com a Mellon nos Estados Unidos, o Arquivo Nacional e a Biblioteca Nacional, Funarte, Fundação Getúlio Vargas, foram várias instituições. Então, a gente recebeu aqui na USP um grupo de bibliotecários responsável por conservação, encadernadores e tal. Nós recebemos aquele conjunto de publicações e aí a gente fazia cursos, dava aulas mesmo, desenvolvia leitura dos textos, passava para outros. Às vezes alunos de cursos, né, da ECA e tal, iam lá, a gente mostrava e tal. E aí, baseado nesses conhecimentos acumulados do Mark Rose e outros, a gente fez, na Mário de Andrade, um manual de preservação de obras raras. Esse manual seria um embrião do texto sobre preparação contra desastres, que é uma coisa super necessária, mas que a gente nunca fez, né, mas que está dentro na nossa perspectiva, um dia fazer. A partir de 97, eu fui chamado pela Gulli para dar aula no curso de preservação e conservação da ABER, sobre a história do livro. Depois a Fernanda Awada continuou a me convidar, eu dei mais algum tempo. E isso começou porque eles precisavam de um local para mostrar livros que eles não tinham, eles só tinham um laboratório. Então, eles usavam a Mário de Andrade como um local de ensino mesmo, né? E eu comecei a receber, não só da ABER, mas de vários outros locais, pessoas querendo conhecer mais sobre encadernação, preservação e tal. Então, a biblioteca virou um ponto de contato entre pessoas da área, né? E sempre assim, eu ia aprendendo, na verdade, eles me chamavam como professor, mas eu ia como aluno, né? Porque sempre aprendendo, porque ainda estava verde na área. E a direção da Mário de Andrade conseguiu que 5 funcionários da seção de raros ou da coleção geral fizessem esse curso durante vários anos. Então, isso foi uma coisa boa também, porque, embora a gente não tivesse um conservador na casa, pessoas fizeram o curso e aprenderam, principalmente as técnicas de acondicionamento, guarda, higienização, que eram sempre necessárias, né? Além disso, a gente recebia, por exemplo, alunos do curso de História da Ciência da PUC ou outros para ver livros antigos de ciências. Então, a gente tinha que mostrar os livros, e aí sempre falava da encadernação, da conservação, né, coisas desse tipo. Cursos do SENAC de técnico em biblioteconomia, também os alunos iam lá para conversar. Ainda tem tempo?
Aí, no final dos anos 90, até o ano 2000, eu fiz alguns trabalhos fora de consultoria, porque eu comecei, enfim, a ser chamado. Então, a Valmira Costa, por exemplo, de Belo Horizonte, me chamou para trabalhar na Biblioteca Padre Vaz da Faculdade de Teologia dos Jesuítas. Porque foi falado aqui ontem, né, sobre os jesuítas, que muitos dos livros se perderam e tal. A Faculdade de Teologia de Belo Horizonte reuniu todos os restos das escolas jesuítas que teve no Brasil. Então, eles têm uma coleção grande, não é muito grande, mas cerca de 2.000 volumes de obras raras, desde 1520, o mais antigo, até início do século XX. E, inclusive, tem a enciclopédia de Diderot, primeira edição, tem várias obras que faziam parte desses colégios jesuítas. Então, eu fiz um trabalho, saiu um CD-ROM. Antigamente tinha um negócio que se chamava CD-ROM, não sei se vocês lembram. Hoje em dia ninguém conhece mais, mas foi feito o catálogo dessas obras. E aí eu apresentei em Salvador, no Congresso da Abracor, um trabalho também sobre conservação preventiva em biblioteca pública, que era uma coisa que estava sendo já discutida, porque as outras bibliotecas, principalmente na USP, mas bibliotecas privadas, tinham sempre mais dinheiro, mais condições de fazer. Biblioteca pública ainda era aquela coisa, né, mais devagar. Então, eu achei interessante a gente poder discutir isso. Publiquei mais um artigo no Boletim da ABER. Por exemplo, eu dava entrevistas para a televisão, né, que é uma coisa que eu não me sentia muito confortável, mas eu vi que depois era uma coisa importante, assim, uma forma de divulgar, né. A TV Senac fez um vídeo didático, então filmou a Ana Maria de Andrade ensinando técnicas de conservação, né, de higienização. Então, assim, a gente sempre trabalhou com essa ideia de divulgação, né, de informação ao público e tal. E aí, em 98, aconteceu um fato interessante. A FAPESP apoiou, através da FAP Livros, várias bibliotecas na USP, a Faculdade de Arquitetura, a Faculdade de Direito, fizeram renovações nas suas bibliotecas, tinham bastante dinheiro para poder investir. E aí a gente perguntou, mas uma biblioteca municipal pode? Né? Não é uma biblioteca de pesquisa e tal, embora a nossa biblioteca, também em comparação com os americanos, é considerada uma biblioteca de pesquisa, né? Faria parte lá da ACRL, né? Que é a Associação das Bibliotecas de Pesquisa e de Faculdade, de College Research. Então, assim, porque a gente é muito pesquisado, a gente é muito procurado, porque a gente tem um acervo riquíssimo, é o acervo mais importante do estado de São Paulo. Então, a gente procurou a FAPESP falou, não, desde que seja assinado o projeto por um professor doutor, claro que não tinha ninguém na biblioteca com mestrado nem doutorado, né? Eu, por exemplo, nunca fiz mestrado, nunca tive tempo de me dedicar a isso, porque depois que eu comecei a trabalhar, cada hora eu fazia uma coisa, então... mas a gente tinha um amigo nosso que era um curador de museu e tinha feito muita pesquisa na área de artes e tinha ajudado a Mari na área das gravuras, né, o João Spinelli. Então, ele foi o responsável pelo projeto que a gente apresentou na FAPESP e a gente ganhou um bom dinheiro para poder acondicionar melhor essas obras, as obras raras, as gravuras, manuscritos e alguns livros. Livros é mais complicado, porque a encadernação é cara e difícil. A gente tinha milhares de volumes, difícil também de selecionar o que seria feito. E era um projeto curto, acho que de uns 3 ou 4 meses. Então, eu contratei a Norma Casares e a Beatriz Aspa para fazer o restauro desse material. Foi interessante. A Beatriz acabou não terminando o projeto, porque ela foi chamada pelo Mark Rusa, que era o professor da Huntington. Ele tinha ido para a Biblioteca do Congresso, nos Estados Unidos. E ele chamou a Beatriz para ir trabalhar com ele. E ela está lá até hoje, já tem 20 anos, né? E ela
uma grande conservadora da Biblioteca do Congresso nos Estados Unidos. Mas eu tive a chance de tê-la contratada para trabalhar com a gente um pouquinho. Mas assim, sempre aprendendo, porque era uma troca. Eu, como curador, tinha responsabilidade sobre a administração do acervo, sobre a escolha, a seleção dos materiais que seriam tratados. E elas, como conservadoras, tinham que dar conta do recado, né, trabalhar e tal. Mas elas tinham que discutir comigo o que ia ser tratado, por que ia ser tratado, qual era a necessidade, o que era mais importante ou menos. Em termos de conteúdo, eu que sabia. Em termos de problema, elas é que sabiam. Então, o que era mais urgente, o que era menos urgente, o que é mais instável e o que era mais estável. Então, poderia ser tratado de forma diferente. Então, isso sempre é um aprendizado, né? Bom, enfim, então a gente passou aí um ano mais ou menos esse projeto FAPESP, porque além dessa parte do restauro, teve compras de maquinário, de computadores, de móveis, armários deslizantes. A gente comprou os primeiros armários deslizantes para a biblioteca. Foi muito bom. Aí, assim, só um detalhe até curioso. Muita gente na área de conservação conhece uns equipamentos de uma firma chamada Diconstan. Não sei se... Esse Diconstan, ele surgiu na Mário de Andrade. A Miro, que era chefe de raros, era cliente de um dentista, Mauro Constantino. E conversando com ela sobre o trabalho que a gente está fazendo na FAPESP e tal, a dificuldade, por exemplo, de comprar coisas como espátula térmica. Aí ele falou, eu faço. Como assim? Eu sou inventor nas horas vagas e tal, e eu trabalho com eletricidade, com equipamentos, eu faço isso aí. Como é que faz? O que é uma espátula térmica, para começar? Ela mostrou fotos e tal, aí falou, deixa comigo. E fez uma, e deu para ela de presente, né? Aí eu falei, mas se você faz isso, pode fazer outras coisas. Eu falei, posso. O que você quer? Uma mesa de higienização. Eu falei, mas o que é isso? Aí a Norma Casares desenhou a mesa e ele fez, construiu a mesa. E aí começou a vender a mesa, porque deu muito certo. E aí ele chamava Constantino, então mudou para Diconstan, né? E criou uma empresa de conservação e foi muito importante, né? Tem já quase 20 anos. Ele morreu recentemente, tem alguns meses, né? Mas, enfim, foi uma das contribuições da Mário de Andrade para a conservação no Brasil. E aí, assim, eu fiz vários cursos, aqui no CIB, por exemplo, de identificação de obras raras, com Antônio Leal, que é um bibliotecário de Lisboa, foi bem interessante. E dois conservadores da Royal College de Artes de Londres, Alan Cummings e Angela Jerry, eles estiveram aqui contratados, patrocinados pela Fundação Vita, para dar um curso sobre obras raras e objetos de museu e tal, nessa nova tecnologia que estava criando, né, digital e tal, de usar imagens de 3D para servir como ficar no lugar do objeto, digamos assim, né? Então a gente tinha que criar imagens. Isso não era tanto a questão, era mais a discussão sobre o uso das tecnologias digitais, né, dentro de museus e bibliotecas. Mas eu lembro que eu construí um livro que ele abria, passava as páginas e tal, era interessante. Isso em 99, né? Nessa época também eu fui de novo contratado pela Valmira, lá de Belo Horizonte, para catalogar as obras do Caraça. Foi comentado aqui também ontem do Caraça. E então eu cataloguei as obras que tinham sobrado. O Caraça foi o primeiro colégio brasileiro, de 1780, mais ou menos, que acabou depois pegando fogo, destruiu quase toda a coleção, né? Mas o que sobrou está lá ainda. Fiz cursos de microfilmagem, enfim, outras coisas.
Nessa época começou problemas na Mário de Andrade de infestação de brocas na coleção geral e tal. Eu tinha assumido a direção da biblioteca, eu fui diretor da biblioteca num dia muito assim, traumático, dia 11 de setembro de 2001. Eu saí para trabalhar e as torres estavam caindo, ninguém estava entendendo bem, e eu fui tomar posse como diretor. Mas, enfim, não sei se era um bom augúrio ou não, mas a coisa estava desse pé. Né? Então, eu contratei, por indicação também da Norma, aquele pesquisador alemão Stefan Schäfer, para fazer uma pesquisa sobre como tratar das brocas e tal. Na época, a gente acabou não tendo dinheiro, não teve como contratar, mas o problema estava mais ou menos identificado e tal, só anos depois que a gente pôde contratar ele e fazer aquele trabalho, né, de tratamento anox. Porque a gente tem 22 andares, né, muita coisa, caixas e caixas de livros, enfim. E aí, voltando para a seção de raros, eu, né, depois de ser diretor, eu fiz 2 projetos de digitalização, que estava começando a virar moda de digitalizar livros. Ainda era 1 megapixel de resolução, né? Era o que tinha na época, em 99. Mas aí a gente digitalizou várias obras raras, fotografias, gravuras, livros de viajantes que tiveram no Brasil. Foi um projeto interessante. E depois, em 2004, a gente fez a mesma coisa para São Paulo. Era os 450 anos de São Paulo. Então, a gente fez um projeto de obras raras da cidade de São Paulo. E aí, a gente teve que aprender sobre OCR, digitalização, né, resolução, aquela coisa toda, mas foi interessante. Né. E aí, um pouco depois, eu fui convidado para ir para aquele curso da Huntington. O Mark Rosa já não estava mais lá, mas eu pude ir. E aí, uma das chilenas que tinha ido anteriormente, a Paula Leon, ela acabou sendo contratada pela Huntington para ser professora, porque meio que estava atrapalhando o laboratório eles receberem todo ano, porque eles recebiam quase o ano inteiro 2 conservadores sem muita experiência, né, estrangeiros, falando espanhol, português, enfim. E eles não tinham ninguém que conversasse com eles. Claro, a gente sabia inglês também. Mas, então, precisava de ter alguém mais afinado, digamos. E a Paula já tinha feito o curso e era muito boa, tinha voltado lá a trabalhar como estagiária, uma coisa assim. Então, eles contrataram. Então, a Paula ficava dando aula para a gente, em inglês, em espanhol, enfim. E foi muito interessante, foi muito bom. E aí, assim, só para vocês terem uma ideia, a Huntington é uma biblioteca, mas é uma biblioteca dentro de um complexo, de uma galeria de artes e de um jardim botânico. O dono, Huntington, gostava muito de cactos, de plantas exóticas, então ele começou a criar um jardim botânico particular com plantas do mundo inteiro. Então tem um jardim japonês, tem um jardim de cactos, tem um jardim de árvores da Amazônia e por aí vai. É do tamanho, assim, seria um terço ou quase metade do Parque do Ibirapuera, o tamanho da Huntington. Tem uma galeria de artes com obras inglesas, especificamente inglesas, que é a mais rica coleção de obra inglesa fora da Inglaterra. E tem uma coleção de 600 mil livros raros. Dentro dos 6 milhões de livros da biblioteca, 600 mil obras raras. Pouca coisa, né? Enfim. E com 3 laboratórios. Laboratório de fotografia, laboratório de restauro de papel, laboratório de encadernação. Então, a gente passava por esses laboratórios e trabalhava na prática mesmo, aprendendo a encadernar, a discutir com o curador qual era a melhor opção em cada coisa. Inclusive, quando a Norma me convidou para ir, eu falei, Norma, mas eu não sou conservador, eu não sou encadernador. Né? Eu falei, não, mas você é curador, e lá você vai aprender melhor como trabalhar nessa área. Né? Então, foi bem enriquecedor, realmente, né? Quase um ano lá.
E assim, se eu tinha já estudado aqui no Brasil com várias pessoas, né, a própria Dona Guita, que a gente se conversava muito, lá eu passei a fazer uma pós-graduação, né, porque era intenso, eram 8 horas diárias e foi muito, muito valioso. Além disso, como eu estava nos Estados Unidos, falei, bom, vamos aprender, vamos aproveitar e fazer outras coisas. Então eu fiz cursos de tipografia, né, para entender como que se montava o livro mesmo, a forma. A gente teve que fazer o tipo lá na Rare Book School, você estudou lá também, né? É muito interessante. Assim, você trabalhar numa tipografia, numa prensa original do século XVIII, com tipos em metal, que a gente tinha que forjar o tipo no molde, tal, imprimir nas páginas, ver como é a disposição da página para você dobrar o caderninho, para você poder ler. Né, então era bem interessante. E tivemos cursos com vários conservadores que eram convidados pela Huntington, né, para dar aula, o pessoal da Harvard, do Getty Museum. Eu fui também aos laboratórios da Getty, enfim, foi bem interessante. Fiz curso sobre desastres e segurança na Biblioteca Pública de São Francisco, porque a gente pode viajar para São Francisco. A Huntington é perto de Los Angeles, mas a gente viajava bastante. E participei do encontro da AIC, que é American Institute of Conservation, em Portland. Nesse ano, a Tatiana Cristo, que era da Nacional, fez a apresentação do trabalho dela, que ela tinha aprendido na Huntington, né, sobre encadernação do modelo Spinoza, que é um modelo de pergaminho flexível. E aí eu fui depois para Nova York, porque a Nora Kennedy, aquela conservadora de fotografia, ela trabalha no Met, Metropolitan. Então ela me convidou para conhecer lá o laboratório, também foi bem interessante. Aí eu fui na loja da Talas, porque assim, da primeira vez eu ouvia falar Talas, né, o nome assim, que eu não entendia o que era. Aí eu já sabia, enfim, comprei várias coisas para trazer para Mário de Andrade. Eu sempre ia e comprava as coisas para a biblioteca, né, porque aqui era difícil de importar. E eu participei também na Universidade de Yale da 45ª Conferência da Rare Book School, aliás, Rare Book Manuscript Session, que é a sessão de livros raros e manuscritos da ALA. Também foi bem interessante, milhares de participantes, né? Bem ativo. Depois que eu voltei para o Brasil, eu fiz mais aquele projeto de digitalização dos 450 anos de São Paulo e trabalhei também com o professor Percival Tirapelli. Ele fez um livro, usando a Mário de Andrade como base, sobre São Paulo, artes e etnias, falando dos imigrantes que vieram para São Paulo e criaram arte urbana, arquitetura, escultura, pinturas, museus, igrejas, mostrando todo o trabalho dos imigrantes, em homenagem aos 450 anos. Então a pesquisa dele foi toda feita na Mário de Andrade. Eu fiz a bibliografia também desse livro. E nesse período, a Mário passou a ser um departamento com orçamento próprio, com diretores de livre escolha do secretário, da Secretaria Municipal de Cultura. Isso aí eu acho que o Calil vai falar um pouco à tarde. E foi criado um conselho consultivo, do qual fazia parte o José Mindlin, o Luiz Chartes, da Companhia das Letras, Ana Maria Camargo, a Maria Cristina, o Marcelo Coelho, jornalista da Folha, entre outros. E aí, nesse ano, em 2005, a Norma Casares pediu para eu trazer, ajudar ela, enfim, porque a Dona Guita tinha tido a ideia de retomar o trabalho da Huntington, não tinha mais aquele dinheiro da Fundação Vita, né, que tinha parado, de conseguir trazer, eu acho que, aliás, esse foi o último dinheiro que ainda restava da Fundação Vita, junto com a Lampádia, também que era outra fundação, de trazer alguém
para cá para dar um curso de 2 semanas, né? E aí eu me lembrei da Paula Leon, que tinha sido nossa professora lá, porque eles não queriam trazer alguém americano e tal que falasse inglês, porque teria que falar com as pessoas e não teria como fazer todo mundo em inglês, enfim, e nem fazer tradução. Eu falei, não, mas a Paula fala espanhol, obviamente, até entende português um pouco, e ela é muito simpática e tal, então podemos trazê-la. Ela, nessa época, tinha casado com um gerente da Leica, aquela marca de fotografia, da Alemanha, estava morando na Alemanha, então foi difícil fazer o contato com ela, mas ela acabou aceitando e veio e deu esse curso de 2 semanas aqui. Trouxemos, né, a Norma contratou, chamou pesquisadores do Brasil inteiro, veio gente de Belo Horizonte, de Porto Alegre, e a maioria aqui de São Paulo. Então isso foi interessante, porque aí eu servi meio de auxiliar da Paula, porque muita coisa ela só sabia inglês ou espanhol, então eu traduzia para o português, né? Então eu fiquei ajudando ela e tal. E como tinha que restaurar livros, ela ia mostrar passo a passo, então a Mário de Andrade serviu de novo como apoio. Então a gente cedeu livros da Mário para serem restaurados, visitou a Mário de Andrade como parte, né, do curso. Então, assim, é mais uma participação. Depois disso, eu fiz uma consultoria no MASP, de catalogação de obras raras, com a Ivani, que já é um trabalho, né, à parte, mas dentro de um projeto também que a Norma foi contratada para fazer o restauro e conservação dos 400 livros raros da coleção de obras raras do MASP. E fiz até não sei porquê, mas enfim, fui chamado para uma banca do TCC da Roberta, né, que está aqui, a Joana Smith, a Maria Cristina, Ana Maria Camargo, e sobre obras raras, que eu acho que foi um dos primeiros TCCs feitos sobre isso. A Roberta era bibliotecária do MASP, e depois ela acabou sendo contratada e hoje trabalha na Mário de Andrade, catalogando as obras raras. Fiz um curso muito interessante, importante, hoje no Brasil, que é dado pelo MAST, que é o Museu de Astronomia do Rio de Janeiro, sobre segurança em acervo. É um curso importante. Fala sobre incêndios, sobre preservações de todos os tipos de acidentes. Tem pessoal da Interpol que vem falar sobre base de dados de obras, né, de roubos, enfim, é bem interessante. E aqui na USP também, no IEB, fiz um curso de gestão e catalogação de fundo antigo. Foi dado por 2 bibliotecárias da Biblioteca Nacional da Espanha, através do Consulado da Espanha. Foi bem interessante porque já era coisa da curadoria, da gestão do fundo antigo e tal, mas preocupação na preservação. E também no IEB eu fiz a curadoria de uma exposição sobre obras roubadas. E aí esse é um caso importante, enfim, sério, de obras que tinham sido roubadas da Biblioteca Mário de Andrade e que tinham sido recuperadas pela Polícia Federal. Então, como um alerta, também como uma divulgação, uma questão, né, de divulgação pública, da importância da segurança do acervo, foi montada aqui no IEB uma exposição, eu e a Betina. Fomos desculpe, a Bianca Detino. A Bianca foi curadora da parte do IEB, mostrou obras do Mário de Andrade e outros, né. A gente fez uma exposição de recortes de jornal, de notícias que saíram sobre roubos, não só da Mário, mas, enfim, de outros lugares e tal. E essa questão da segurança de guarda passou a ser uma preocupação importante, né? Já era, claro, mas aí a coisa ganhou outra importância. Nessa época, coincidentemente, tinham acontecido vários fatos. Roubos de quadros no MASP, na Pinacoteca do Estado, o incêndio no teto do Centro Cultural São Paulo, caiu um balão, pegou fogo, quase que prejudica a estrutura. Então, em cima disso, um grupo de conservadores criou um grupo de estudo
chamava Conservação e Patrimônio. E esse grupo evoluiu para ser um braço do Escudo Azul. O Escudo Azul é uma organização internacional, em inglês é Blue Shield, que é mais ou menos parecido com a Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha é de salvamento de pessoas, né? O Escudo Azul é salvamento de acervos. Então, em casos de guerra, de acidentes, de inundação, incêndio, enfim, o Escudo Azul age para debelar e resolver esses problemas. Essa equipe foi criada aqui, não conseguiu se organizar juridicamente, digamos assim, teve problemas da organização. Só atualmente, no final do ano passado, é que eles conseguiram a aprovação da matriz que é na França. Então, atualmente existe ele formalmente instituído, tem o site do Blue Shield Brasil. Quem quiser se inscrever, pode inscrever, está no site. A gente está ainda em discussão sobre a questão formal de como vai se construir a direção, né? A direção hoje são 3 pessoas, e eu faço parte do board, né? A Biblioteca Mário de Andrade faz parte, junto com o Corpo de Bombeiros, o Tenente Nossetti, e o Jaime Antunes, do Arquivo Nacional. Então, assim, a coisa foi ficando cada vez mais complexa, né? Porque eu tinha não só o trabalho de curador, de organização de eventos, de palestras, de exposições, de organizar a própria coleção, de atender o público, mas preocupação com segurança, com acervo e tal. Aí, nessa época que a Cristina contratou a Paula, que veio a ser a conservadora, e eu acho que ela ficou 2 anos e meio, e aí veio a Celina. A Celina também está aqui presente, que é a nossa conservadora hoje. Então, a partir daí eu já não me envolvi mais tanto quanto com essa questão da conservação direta dentro da biblioteca. O período pouco anterior, a gente teve o prédio fechado para fazer a nova reforma, porque teve uma reforma na época da Erundina, 91, 92, e outra reforma em 2007 a 2010. Então, com a biblioteca fechada, a gente só fez trabalhos internos de pesquisas e tal. A gente conseguiu contratar o Stefan Scheffer para fazer aquele trabalho de higienização, de desinfestação, de brocas e tal, isso a gente conseguiu resolver. Depois disso, teve um problema de fungos, que está mais ou menos debelado, foi feita toda uma pesquisa, aí já não acompanhei tanto, mas foi feita pesquisa através do IPT para discutir que tipo de fungo era, qual era a causa, provavelmente a causa é ar-condicionado, enfim. Mas tem toda uma discussão aí sobre como tratar dessa questão. A equipe de conservação tinha 6 pessoas, né? Atualmente são apenas 3. Uma contratada, que é a Celina, e 2 estagiários. Então, é problemático um prédio de 22 andares, mais um prédio de 16 andares, que é o prédio da hemeroteca, porque nesse período a gente conseguiu um novo prédio para colocar os periódicos, jornais, revistas, é uma coleção imensa. Para vocês terem uma ideia, a gente tem o Estado de São Paulo, que é um jornal diário desde 1870. Então, é um andar inteiro só um jornal, né? E vários outros, né? Eu inscrevi a nossa coleção de fotografias originais, de 1860 a 1920, num projeto do Programa Memória do Mundo da Unesco, que é uma coisa importante, que eles tombam patrimônios históricos relevantes, mundiais ou nacionais. Então, esse conjunto das fotos da Mário de Andrade está tombado no Registro Nacional da Memória do Mundo. É uma coleção de 9 álbuns, com cerca de
200 fotografias, mais ou menos. É um acervo bem significativo de fotos originais do final do século XIX e início do XX. Eu participei de um seminário do Mindlin, que foi lá na Mário de Andrade, que a Mindlin ainda não tinha aberto, né, esse auditório não estava pronto, então fizeram um seminário do Plantin e Kreisberg, que são dois editores holandeses, e aí a gente montou uma exposição, eu fui o curador também da exposição, e foi bem interessante. Fiz projetos de digitalização para a Universidade de Harvard, enfim, aí eu fiz várias coisas, mais na área da curadoria, né? Por exemplo, a Associação Internacional de Bibliofilia fez um encontro internacional aqui no Brasil pela primeira vez, sempre faziam lá na Europa. Então, eles vieram para a Biblioteca Nacional do Rio e para a Mário de Andrade. Então, a gente montou também uma exposição. Eu escrevi um texto que foi publicado no Boletim do Bibliófilo, lá em Paris, sobre as obras raras, né? Escrevi em inglês, as Rare Books da Biblioteca Mário de Andrade, que também teve alguma repercussão. E fiz uma palestra aqui também na Mindlin, na primeira jornada de estudos Rubem Borba de Moraes, organizado pelo Plínio, né, quando eu falei sobre a coleção Félix Pacheco, da Biblioteca Mário de Andrade. E o ano passado dei uma palestra também sobre esse assunto, um pouco diferente, na Biblioteca Nacional, do Encontro Nacional de Obras Raras, que é um encontro importante para quem é do ramo. Enfim, o meu último trabalho ligado à conservação foi que, com o problema da infestação e teve que ser higienizado todo o acervo, foi contratada a Norma para fazer isso, 310 mil volumes, um dinheiro também foi usado para fazer restauro de livros. Então, eu tive que selecionar livros e tratar com a Ana Paula, que trabalhava com a Norma nessa época, fazendo esse restauro. Então, é um trabalho, de novo, conjunto do curador com o restaurador. E é sempre importante esse trabalho, porque você sempre aprende o que pode fazer, o que não pode, até onde pode ir. E várias coisas que eu gostaria de fazer, a Ana achava que não dava, e coisas que ela gostaria de fazer, eu não tinha certeza se era necessário ou se era possível. Então, a gente sempre trabalhava junto para chegar no meio termo. Mas a gente conseguiu restaurar 200 obras, entre livros, gravuras, mapas. Foi um trabalho bem feito. A Regiane Crispim também é restauradora de papel, ela trabalhou com a Norma com isso. Foi um trabalho muito bem feito. Eu queria só mostrar algumas fotos que, no último minuto que eu tenho, para mostrar algumas coisas da Mário de Andrade. Desligado? Não. Eu acho que ele cansou. Está sem bateria.
prédio da Mário de Andrade, o prédio da Mário foi construído na década de 30, foi inaugurado em 42, e ele tem uma coisa interessante, que ele foi construído já pensando em preservação. Foi um dos primeiros prédios públicos a ter ar-condicionado, na década de 40. Ele é construído aquela torre mais alta, que é onde fica o depósito de livros, é construído na posição leste-oeste, para o sol passar em cima e não do lado, para não bater tanto sol nas janelas. Ventilação cruzada, então tinha janela dos dois lados para ventilar bem. Tinha vários aspectos interessantes. A forma da construção também do esqueleto do edifício. Tem todas as questões de segurança bem do Jacques Pilon, um arquiteto francês que tinha em São Paulo, construiu alguns outros prédios também. Ele é considerado uma joia da arquitetura Art Deco da década de 40 em São Paulo. Ele é tombado pelo Compresp e pelo Condefat, e foi pedido tombamento pelo IFAM também, a nível nacional. Aí um outro exemplo de como era São Paulo quando o prédio foi construído. Era um dos únicos edifícios da cidade, era dos mais altos, tirado de um livro do Nestor Goulart. E a Mário começou a ser um ponto turístico. Aqui é um guia turístico de São Paulo, do Jean Manzon, fotógrafo conhecido, e uma foto de uma menina saindo carregada de livros da biblioteca. Essa é uma foto já atual do prédio. E esse prédio ao lado é o prédio da hemeroteca, onde está guardado os periódicos. São 16 andares. A gente tem aqui um esquema que mostra como se divide a guarda e o atendimento. Aqui nessa torre maior é onde ficam as obras raras e os livros, e no outro prédio onde ficam os periódicos, e a parte de baixo onde é feito o atendimento aos leitores, multimeios, enfim. No prédio da hemeroteca tem hoje a sede da ABER. A ABER, a sede dela fica no prédio da Biblioteca Mário de Andrade. Aí uma cena da sala de obras raras, alguns livros, encadernações, enfim. Aqui os armários deslizantes, onde a gente guarda os livros por tamanho, né, os maiores ficam deitados, os menores ficam em pé. Aqui aquela exposição que eu falei do Plantin e do Kreuzberg, que foi feito junto com a Mindlin. Tinham várias obras raras. Vários pesquisadores holandeses estiveram aqui no Brasil e falaram que tem livros que eles não têm lá em tão boas condições. Aqui é só um exemplo de uma das possíveis pesquisas que podem ser feitas com o acervo da Mário de Andrade. Esse é um jornal, Guaianá, e ele foi encadernado, né? Essa é a capa dele, são 6 números encadernados. Tem a assinatura, não dá para ler ali, do Barão Homem de Melo, porque ele é um jornal redigido por acadêmicos. Os acadêmicos são os alunos da Faculdade de Direito, 1856. Então ele era aluno ainda de Direito e fez esse jornal. E ele está encadernado, uma encadernação, porque era comum naquela época se fazer livros, revistas e jornais e encadernar. E aí no final do livro tem várias notas dele falando sobre os companheiros que escreveram, quem eram os autores e tal. E essa nota muito simpática, aqui está um pouco difícil de ler, mas ele fala que quanto custou a impressão feita na tipografia do Antônio Antunes. Custou 414 mil réis, saindo a 69 mil réis cada volume. E aí termina falando, a encadernação deste volume foi feita aqui em São Paulo por um alemão. Quem foi esse alemão? Aí vocês que estudam a história da encadernação que vão poder dizer. Mas é o tipo da coisa que tem na biblioteca, assim. Motivo para pesquisa, para história, para descobertas.
Essa é uma das únicas fotos que a gente tem do Percy Longo Filho, que era o encadernador da sessão, né, que criou o laboratório. Tanto ele quanto o Luiz Mazaro, do Museu Paulista, foram fazer curso na década de 70 na Espanha e criaram em São Paulo os 2 primeiros laboratórios de restauro de papéis, na Biblioteca Mário de Andrade e no Museu Paulista. Aqui ele está encadernando, restaurando a História dos Feitos em 8 anos, do Maurício de Nassau, no Recife, um livro de 1647. Aí, falando em alemão, esse é o Stefan Schäfer, que a gente contratou para fazer a desinfestação, e aí que ele está dando aula da importância de se cuidar, ter uma atenção geral, né, da coleção, desde os diretores até o pessoal da limpeza, que é importante. Ele está dando aqui mostras de como fazer aquelas armadilhas para pegar insetos e tal. E lá no fundo está a Norma Casares, fazia parte também da equipe. E aqui é o trabalho dele de atmosfera anóxia. Você faz galpões grandes com bolhas, né, de plástico, coloca as caixas de livro lá dentro e retira o oxigênio e coloca nitrogênio durante 28 dias para matar os insetos dentro dos livros. Claro que numa biblioteca do tamanho da Mário, o resultado é esse aí, né? Milhares e milhares de caixas. Isso aí o William, que está aí, sabe bem, porque ele comandou essa operação logística. Porque a gente tinha que fazer isso ainda com reforma do prédio, confusão para lá e para cá, enfim. Isso aqui é na outra biblioteca que a gente tinha em Santo Amaro, dos periódicos. Essa é parte da coleção do Estado de São Paulo. Estava mais ou menos nessa situação. Assim fica bem melhor, né? Mais apresentado. Esse projeto foi feito pela Petrobras, uma parte também pelo BNDES. A gente sempre contou com o financiamento dessas entidades e também, claro, dinheiro da própria prefeitura. Aqui o problema de fungo, que é mais recente, não dá muito para ver, mas esse terceiro livro vermelho aqui tem algumas manchas de fungo. Não foi muito grande, a gente calcula cerca de 10% do acervo, mas foram quase todos os andares, né? Aqui o meu trabalho na Huntington é a equipe internacional da Huntington, porque tem eu brasileiro, 3 americanas, uma inglesa, 2 chilenas, uma francesa e um russo. Essa era a equipe que trabalhava diretamente no laboratório de restauro de papel e de livro. A gente tinha cursos de restauro da encadernação ou refazer a encadernação. No caso, aqui eu estou fazendo trabalho de chanfrar os livros, de costurar o cabeceado, né, usar o bastidor, enfim. E a gente fazia livros como esse. Esse é só um exemplo. Esse, você vê que o livro, as páginas estão em branco. A gente cortava as páginas, costurava, fazia a capa, fazia o papel marmorizado, chanfrava o couro, colava, para saber como tratar um livro mesmo. E aí depois que eles viram que a gente sabia fazer, ia tratar dos livros raros, né? Aqui uma encadernação vitoriana do século XIX em tecido. O tecido está rasgado. Então você trata, enfim, com papéis e tal. Tem que usar tintas para poder colorir a parte que ficou faltando e o final é quase um milagre, né? Se para mim, que não tinha muito contato com isso, realmente eu achava estranho eu conseguir fazer isso, né? Mas isso aí. Aqui um outro exemplo de encadernação é aquela encadernação Spinoza. Roberto Spinoza desenvolveu um modelo de livro encadernado em pergaminho e couro que é tirado daquela grande inundação que teve em Firenze em 1965, quando uma biblioteca italiana foi destruída, 400 mil volumes se perderam. E aqueles que se salvaram eram justamente que tinham esse tipo de encadernação flexível, de pergaminho, que era mais lavável, porque foi tudo inundado em barro, em água, em sujeira. Então, ele desenvolveu essa técnica de encadernar livros usando
Um cabeceado de novo. Então, usando pergaminho e couro. E você dobra, é tudo sem cola, sem nada, é só dobrado e encaixado. E aqui é uma discussão assim, de como preservar, o que preservar. Um livro de 1600, numa encadernação de 1900. A encadernação está ruim e não teria interesse de guardar. Mas ela tem anotações manuscritas, tem ex-libris, tem coisas que também não são descartáveis. Então, uma das formas é você encadernar o livro numa nova encadernação e guardar as capas num portfólio. Então, o livro fica nesse formato, com um novo couro. A gente usa a etiqueta antiga, sempre recupera alguma coisa do antigo, e guarda numa caixa, que a gente aprendeu também a fazer as caixas e tal, e num portfólio, e ali as outras encadernações que a gente tratava. Aí restauro de gravuras, enfim, eu tive que trabalhar com tudo isso, para aprender. Trabalhar com laboratório mesmo. Aqui a gente está tratando da daguerreótipo, uma fotografia em metal em 1840, mais ou menos, usando uma espécie de aspirador de pó para tirar sujeirinhas. Aqui um pergaminho que a gente precisava esticar ele todo para poder planificar. E aqui a técnica de tipografia. Aliás, eu acho que, fora o briquet de Lemo, talvez ninguém sabe o que é caixa alta e caixa baixa, a não ser que é letra maiúscula e minúscula. Mas a gente aprende que na tipografia, a caixa alta é onde ficam as letras maiúsculas, e a caixa baixa é onde ficam as minúsculas. Entendeu? Daí que veio o nome. Então a gente aprendia a fazer a mesma impressão, passar a tinta, usar a prensa, e sair a folha e dobrar e tal, era bem interessante. E aqui alguns exemplos da encadernação e do restauro feito aqui pela Norma, pela Ana Tanaka e pela Regiane. Esse também é um livro que foi restaurado aqui. E a equipe que fez o trabalho com a Paula Leon está ali perto de mim. Aquela do lado é a Valmira, de Belo Horizonte, tem gente de outros lugares, muitos aqui da USP. Tem uma menina ali arrumando óculos, que é a Ana, mas isso há 10 anos atrás, então ela está diferente. Ana Tanaka. Aí o livro da Mário de Andrade, que a gente emprestou para fazer o restauro, a Paula está ensinando as técnicas e tal, para ficar direitinho. Visitas na Mário de Andrade com esse grupo, mas isso é meio que um exemplo de coisas que a gente fazia didaticamente na Mário, de receber os grupos e ensinar, passar. E claro que não podemos terminar um trabalho desse quando tem um estrangeiro em São Paulo sem visitar a casa mater, dos livros de São Paulo, a casa do Dr. José e da Dona Guita. Então, até em homenagem a ela, eu coloquei essa foto com a Paula Leon, que é a coordenadora. Obrigado.